abrir a sua Bíblia comigo nessa manhã, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis. Vamos ler capítulo de número 7. Vamos fazer menção dos 16 versículos, os 16 primeiros versículos no nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo de número 1 até o versículo de número 16. Escrito está, irmãos: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, do mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres dos seus filhos, com ele na arca. Versículo 14. Eles e todo animal, conforme a sua espécie, e todo gado, conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave, conforme a sua espécie, e todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Versículo 16, mais uma vez. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Meus irmãos, graças a Deus por esses 16 versículos que nós fizemos menção. Eu quero falar nessa manhã: portas fechadas, cuidado de Deus. Deixa eu repetir mais uma vez: portas fechadas, cuidado de Deus. Quando nós lemos esse texto, ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, pois de certeza você já viu, você já ouviu alguém trazer algo da parte de Deus sobre esse texto. Talvez você já viu algum filme, alguma novela, alguma minissérie que fala acerca desse personagem por nome de Noé. Para nós entendermos esse texto, nós temos que voltar ao capítulo de número 6,
aonde o escritor ele vem dizer, em cima do versículo de número 1, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Quando nós lemos o capítulo de número 6, nós observamos que o escritor, por nome de Moisés, ele vem relatar a situação do homem na época de Noé. Nós observamos quando o escritor ele vem relatar, irmãos, como era o ambiente na época. Mateus ele vem relatar no seu livro, capítulo de número 24, ele vem relatar a situação em cima do versículo 1, em cima do versículo de número 2 e em cima do versículo de número 3. Mateus ele vem relatar no seu livro, no capítulo 24, que os homens davam-se em casamentos, os homens se separavam, festejavam-se. Os homens não queriam saber de Deus. Os homens estavam alimentando a sua carne. Deus olhou para a terra. E a Bíblia vem dizer que quando Deus olhou para a terra, Deus vai esquadrinhar, Deus vai observar o coração do homem. E o versículo de número 5, o escritor ele vem dizer que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra. E se multiplicando a maldade do homem, a Bíblia vem dizer que toda a imaginação dos pensamentos do homem que existia na terra, naquela época, a Bíblia diz que era má continuamente. Deus olhou para a terra e prestou a atenção que os pensamentos humanos, que o coração humano que existia naquela época de Noé, não iria mudar, não iria haver uma transformação, uma lapidação. E a Bíblia diz que Deus, ele colocou no seu coração um desejo, um propósito de destruir tudo aquilo a qual o Senhor havia criado, formado, colocado dentro do jardim. E a Bíblia diz, versículo de número 6, e se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. A palavra se arrepender aqui é se entristeceu. O Senhor, ele ficou triste quando ele olhou para a terra e viu que aquilo a qual ele havia criado, formado, o seu coração havia maldade, o seu coração havia corrupção. E a Bíblia diz que o Senhor, em uma reunião nos céus, a Trindade, Deus, Filho, o Espírito Santo, decidiu de haver destruído, ou decidiu em destruir tudo aquilo a qual ele havia criado, formado. E a Bíblia vem dizer que quando o Senhor, ele coloca esse desejo no seu coração, de destruir o homem a qual ele havia formado, a Bíblia diz, capítulo de número 6, versículo de número 8, que Deus olhou para a terra e encontrou um homem por nome de Noé. E o escritor ele vem dizer que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Versículo de número 9, após Noé achar graça aos olhos de Deus, favor, irmãos, imerecido, a Bíblia diz que ele vem dar as qualidades
desse homem. Moisés, ele vai escrever, ele vai dizer, ele vai contar as qualidades desse homem. E qual era as qualidades desse homem? Versículo de número 9, ele vem dizer: Noé era varão justo, Noé era varão reto em suas gerações. E ele vem dizer também que Noé, em meio a uma geração que era inadequada, em meio a uma geração que era corrupta, em meio a uma geração que alimentava a carne, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Nós observamos, versículo de número 9, que Noé era varão justo, que Noé era um varão reto em suas gerações. As pessoas olhavam para Noé e observavam que havia alguma coisa diferente. As pessoas, na época de Noé, olhavam para ele e prestou a atenção que havia qualidades. E o escritor do livro de Gênesis vai destacar as qualidades de Noé. André, e quais eram as qualidades de Noé? Ele era varão justo, ele era um varão reto em suas gerações. Mas uma das maiores qualidades que esse homem possuía era: e Noé andava com Deus. Aí a Bíblia diz, versículo de número 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Ponto, vírgula. E vem dizer: e encheu-se a terra de violência. Versículo 12: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Aleluia. Nós observamos que Salmos de número 24, o escritor, ele vem dizer: do Senhor. De quem? Do Senhor é a terra. De quem era a terra? É do Senhor. E a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor vai olhar para a sua criação. O Senhor olhou para a terra. O Senhor vai olhar para toda a sua plenitude. O Senhor vai olhar para o mundo, e o Senhor também vai olhar para as pessoas que habitavam na terra. E a Bíblia diz que, olhando o Senhor para a terra e toda a sua plenitude, e olhando para o mundo, e olhando para as pessoas que habitavam na terra, a Bíblia diz que Deus prestou a atenção que em meio a uma geração, versículo 12, que estava corrompida, que estava caída, que estava devastada debaixo do pecado, debaixo de uma transgressão, irmãos, que Deus não aceitou, que Deus não aceitava. A Bíblia vem dizer que em meio a essa geração, que Deus olhou, que Deus observou, que Deus prestou a atenção, que Deus se entristeceu por causa do modo de viver dessas pessoas. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e observou que em meio a essas pessoas existia um homem por nome de Noé, e a Bíblia diz que esse homem achou graça aos olhos de Deus. Glória a Deus. Ele achou graça por causa do versículo de número 9. Ele achou favor da parte de Deus, porque o versículo 9 vem dizendo: e era varão justo. Glória a Deus. E era varão reto em suas gerações, e era um varão que lutava, e era um varão que zelava, e era um varão que insistia em andar debaixo da presença de Deus. Então nós prestamos a atenção nesse texto aonde nós lemos que Deus, ele coloca um desejo, que Deus, ele coloca um propósito no seu coração de destruir tudo aquilo a qual ele havia formado, criado e colocado sobre a terra. Aí Deus vai falar com esse homem,
versículo de número 13, do capítulo de número 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Nós observamos que Deus iria se desfazer, que Deus iria destruir aquilo a qual ele havia criado, porque a terra estava cheia de violência perante a face do Senhor. Aí a Bíblia diz: eis que eu desfarei, eis que eu irei excluir, irei matar, irei destruir tudo aquilo a qual eu formei. Aí a Bíblia diz que Deus vai dar uma orientação a Noé. A Bíblia diz que Deus vai dar um projeto a Noé. Versículo de número 14: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 15: e desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e a arcabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. A Bíblia diz que Deus vai orientando a Noé para fazer a arca, para colocar animais, para colocar a sua família, e para que Noé também pregasse, irmão, a sua palavra. E qual era a palavra? A palavra era de juízo, que haveria juízo, que viria juízo da parte de Deus sobre a terra, e que todos aqueles que não desse crédito à pregação, irmãos, seria excluído. Nós observamos a carta de Pedro, que Pedro vem dizer que Noé era o pregador da justiça. Noé, ele pregou quase 120 anos para uma geração que era rebelde. Noé, ele vem pregar durante anos para uma geração que casavam-se, que davam-se em casamentos, que festejavam, que alimentava a sua carne. Mas a Bíblia nos deixa entender que essa geração não deu crédito à palavra de Deus. A Bíblia vem dizer que essa geração não deu ouvidos à pregação de Noé. Mas quem deu ouvidos à pregação de Noé? Quem deu ouvidos foram os 3 filhos de Noé, as 3 noras de Noé e a esposa de Noé. A Bíblia diz, irmãos, que 7 pessoas, 8 com Noé, adentraram na arca. A casa de Noé, a família de Noé, ela foi salva. Mas o texto é interessante, que o capítulo de número 7, a Bíblia vem dizer, nos versículos aonde nós lemos, aonde nós fizemos menção, a Bíblia diz que as comportas dos céus, elas se abriram sobre a terra, e choveram 40 dias e 40 noites. Aí o texto diz que dentro da arca os animais se encontravam, os animais ali habitavam, e dentro da arca também estavam os filhos de Noé, a nora de Noé, a esposa de Noé, e Noé se encontrava na arca. Mas o interessante do texto é, versículo de número 15, versículo de número 16: e de toda a carne em que havia o espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Versículo 16: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe ordenaram. A última parte do versículo diz: e o Senhor fechou a porta. Glória a Deus. Eu disse no começo da mensagem que eu iria falar portas fechadas. Cuidado de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos, nós observamos muitas das vezes lugares, casas, habitações em que as portas foram fechadas. Glória. E obteve o cuidado de
Deus, André, prova que o cuidado de Deus está sobre as portas fechadas. Um dia, capítulo de número 6 do livro de Daniel, a Bíblia diz, irmãos, que Daniel se destacou dentre os demais que habitavam dentro da Babilônia, e o rei pensava em constituir, em colocar Daniel sobre os homens que governavam a Babilônia. A Bíblia diz também que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz também que os homens que trabalhavam com Daniel invejavam a Daniel, tinham raiva de Daniel. A Bíblia diz também que os homens procuraram alguma coisa para acusar Daniel, para apontar a vida de Daniel. A Bíblia diz que eles não encontraram, a Bíblia diz que eles não acharam, e não achando, a Bíblia diz que eles vão procurar na lei do Senhor, nos mandamentos a qual Daniel seguia, obedecia, e eles prestaram a atenção que Daniel era fiel, que Daniel era obediente, que Daniel buscava a presença de Deus 3 vezes ao dia, e eles vão procurar um jeito para fazer algo contra a vida de Daniel, e eles planejando, e eles articulando, e eles conversando em uma reunião, eles vão propor no coração deles que vão lançar um decreto que todo homem que não buscasse a presença do rei, irmãos, durante 30 dias seria lançado dentro da cova dos leões. Não era, irmãos, olhe para mim, me escute nessa manhã, era proibido buscar a presença de qualquer outro Deus. Era obrigatório buscar, adorar, reverenciar ao rei da Babilônia. A Bíblia diz que Daniel soube do acontecimento, e sabendo do acontecimento, o texto vem dizer que Daniel vai fazer segundo era o seu costume. E qual era o costume de Daniel, André? Buscar a presença de Deus 3 vezes ao dia. E a Bíblia conta, irmãos, que eles, tendo conhecimento que Daniel não mudou o seu costume, que Daniel estava orando, que Daniel estava buscando a presença de Deus, a Bíblia diz que aqueles homens vão contar ao rei que Daniel vai quebrar o decreto, que Daniel vai passar por cima do decreto, e estava buscando a presença de Deus como de costume. O texto vem dizer, capítulo de número 6 do livro de Daniel, que a história diz que pegaram a Daniel, lançaram dentro da cova dos leões. O rei entristecido por causa do decreto a qual foi criado, porque o rei gostava de Daniel, porque o rei amava Daniel, porque o rei tinha uma amizade com Daniel. A Bíblia vem dizer que o rei olha para Daniel e vai dizer a Daniel: o Deus a quem você serve, ele pode te livrar, Daniel. A Bíblia diz que jogaram Daniel dentro da cova e fecharam a cova, onde Daniel estava junto com os leões. Mas o interessante do texto, irmãos, com a porta fechada, com o inimigo próximo de Daniel, o texto diz: e o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Sabe o que eu entendo aqui nessa manhã? Que em meio às portas fechadas existe cuidado de Deus, existe livramento de Deus, existe um zelo de Deus. Nessa manhã eu lanço a primeira palavra profética nesse programa, aleluia, último dia desse mês de outubro, irmãos. Receba essa palavra profética sendo direcionada do coração de Deus para o meu coração, e eu lanço ao teu coração nessa manhã. Nessa porta fechada a qual você está passando, a qual você está enfrentando, vai ter zelo de
Deus, vai ter cuidado de Deus, vai ter um amor da parte de Deus sobre a tua vida. Era a porta fechada, era o inimigo próximo, eram os leões próximos, tentando atacar Daniel, e Deus sabendo do coração de Daniel, e Deus sabendo da integridade de Daniel, e Deus sabendo do propósito de Daniel. André, qual era o propósito de Daniel? Capítulo 1 do livro de Daniel, versículo de número 8, a Bíblia diz: e propôs Daniel no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel colocou no seu coração um propósito de se manter-se íntegro, fiel, justo, sem mancha, sem pecado. Aí a Bíblia diz, irmãos, que no capítulo de número 6, Daniel, com quase 80 anos, vai ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que quando os inimigos pensavam que seria o fim de Daniel, Deus olhou para a cova, Deus olhou para a porta fechada, e Deus enviou o anjo. Quando Deus enviou o anjo, a palavra nos deixa entender que Deus queria dizer: eu cuido da sua vida com portas fechadas, eu cuido da tua vida com portas abertas, eu cuido da sua vida, não importa a situação, não importa o lugar, eu cuido de você. Então nessa manhã, receba essa segunda palavra profética. Existe um cuidado nessa manhã da parte de Deus sobre a vida de crente que está conectado nesse trabalho, que está assistindo esse culto. Não importa o lugar aonde você esteja, se é no trabalho, se é no trânsito, se é na tua casa, ou se estar aqui nessa manhã na igreja, a palavra de Deus arde no meu coração para lhe dizer assim: há um cuidado especial sobre a tua vida, há um cuidado especial sobre a vida dos teus, há um cuidado de Deus nessa manhã sobre a igreja de Rio Largo. Não importa se estamos enfrentando crise, não importa se estamos passando por dificuldade, o que importa é que a mão de Deus está agindo nessa manhã ao nosso favor. Isaías, ele disse: a mão do Senhor, ela não está encolhida, mas ela está estendida para trabalhar, estendida para zelar, estendida para cuidar, estendida para dar livramento, estendida para fazer o melhor. Então nessa manhã, receba o cuidado de Deus. Glória a Deus. Existem portas que quando elas se fecham, não é para a nossa morte, não é para a nossa derrota, não. Existem portas que se fecham sobre as nossas vidas, é para mostrar o amor de Deus para conosco, é para mostrar a providência de Deus para conosco, porque o Senhor conhece as nossas obras. João, ele vem dizer no seu último livro, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, versículo de número 8, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. E o interessante é que ele poderia dizer o que fecha e ninguém abre, e o que abre ninguém fecha, mas ele começa dizendo o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Existem portas que Deus fecha para nos dar livramento. E essa porta que Deus fechou no capítulo de número 7 do livro de Gênesis, era uma porta fechada para livramento.
era para que Noé observasse o cuidado de Deus sobre a sua vida. Existem portas que se abrem sobre as nossas vidas, que nos afastam de Deus, que nos levam para longe da presença de Deus, que nos tira da presença de Deus, que nos arranca de dentro da igreja. Mas existem portas que se fecham pela vontade de Deus para nos aproximar de Deus. Ezequiel, capítulo de número 44, versículo de número 2. O escritor, ele vem escrever um versículo muito interessante. O versículo, ele diz: e disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Glória. Existem portas que Deus fecha para ter intimidade com o homem, para ter intimidade com a mulher. Existem portas que Deus fecha sobre as nossas vidas para ter uma intimidade conosco, que a gente olha para a direita, que a gente olha para a esquerda, que a gente olha para os 4 campos da terra, que a gente olha para a lista telefônica, ninguém liga, ninguém bate na nossa porta. É Deus dizendo: ninguém entrará por ela. Essa porta eu fechei para que eu possa ter uma intimidade com você. Então nessa manhã Deus brada ao meu coração: essa porta eu fechei para voltar a ter uma intimidade contigo. Portas fechadas, cuidado de Deus. Nessa manhã Deus, Ele quer que você venha lembrar: faltou alguma coisa nessa porta fechada? Faltou veste com essa porta fechada? Faltou dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar o gás, para colocar o alimento na tua mesa? Faltou dinheiro para comprar vestes? Nessa porta fechada, irmãos, houve um zelo da parte de Deus. Nessa porta fechada houve um cuidado da parte de Deus. E a Bíblia, ela é repleta, irmãos, de portas fechadas, porque quando a porta está fechada, nós sabemos quem é quem. Quando a porta está fechada, nós sabemos quem torce por nós. Quando a porta está fechada, nós sabemos quem é e quem não é nossos amigos. André, prova, pelo amor de Deus. Eu provo. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 18 em diante, a Bíblia diz que após Jesus voltar de Gadara, Jesus chega em Cafarnaum e existia um homem por nome de Jairo. Quem era Jairo? Era um dos homens mais importantes que existia lá em Cafarnaum. Era um dos principais da sinagoga. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem, ele estava passando por um problema, ele estava passando por uma adversidade dentro da sua casa. A sua filha, a sua única filha de 12 anos de idade, estava enferma, estava à beira da morte. Aí o texto vem dizer que ele vai correr até a presença de Jesus e vai relatar a situação a Jesus, o que estava acontecendo dentro da sua casa. Ele vai contar, ele vai dizer que a sua filha, ela estava à beira da morte. Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando ele está contando a situação a Jesus, alguém de dentro da sua casa vai chegar até a Jairo, vai chegar até a presença de Jesus e vai dizer a ele: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu, a tua filha não vive, não tem mais jeito, não tem mais esperança, acabou, não tem mais solução. Aí Jesus olha para Jairo e vai dizer a Jairo: Jairo, não temas, creia somente. O texto conta, versículo 18, versículo 19 do capítulo 9 de Mateus, que Jesus estava de pé e
ia em direção à casa de Jairo. Mas chegando na casa de Jairo, as portas estavam abertas. Estando as portas abertas, a Bíblia diz que as carpinteiras estavam dentro da casa de Jairo. E estando dentro da casa de Jairo, choravam, pranteavam. Quem eram essas carpinteiras? Eram mulheres viúvas que, para sobreviver na época, elas trabalhavam cantando em dia de velório, para mostrar que naquela casa tinha luto, para mostrar que naquela casa tinha tristeza. A porta estava aberta, e a porta aberta tinha luto, tinha lágrimas. Aí Jesus chega na casa, olhou para dentro de casa. Aí Jesus vai abrir a boca e vai dizer: a menina não está morta, mas dorme. Glória a Deus. Aí o texto diz que riram de Jesus, e rindo de Jesus, Jesus vai fazer uma limpeza dentro da casa de Jairo, na amizade de Jairo, na vida de Jairo. A porta estava aberta. Aí Jesus aproveitou que a porta estava aberta, vai fazer uma limpeza, vai tirar pessoas que não agregavam, que não dava crescimento, que não acrescentava em nada. Olhe para mim, eu estou sendo guiado pelo Espírito, e não se espante se nesses últimos dias o Senhor começará a fazer limpeza de amigos, ou que se dizem amigos, que entram na tua casa, que sentam na tua mesa, que te abraçam, que batem nas tuas costas. O Senhor está dizendo: para ter crescimento, para agregar, para evoluir, eu tenho que fazer uma limpeza de amizade de pessoas na tua caminhada. Então nessa manhã eu estou sendo guiado pelo Espírito para dizer a alguém que nos escuta, que nos assiste por esse trabalho: Deus vai começar a fazer uma limpeza na vida de crente, vai tirar pessoas que só querem bispolitar, olhar a tua vida, que só querem observar a tua vida. Deus vai arrancar, Deus vai tirar, Deus vai deixar pessoas que venham agregar na tua Deus está dizendo nessa manhã: se as portas estão abertas, então eu vou aproveitar para fazer uma limpeza. Mas tem uma coisa: para o milagre acontecer, eu tenho que fechar a porta. A Bíblia diz que Jesus fez uma limpeza, mandou que todos viessem a sair. Só fica o pai, só fica a mãe. Entra Pedro, entra João, entra Tiago, e fica Jesus dentro da casa. Olhe para mim, irmãos, só vai ficar na tua vida quem acredita no teu milagre. Só vai ficar próximo de você quem acredita que Deus pode mudar. Só vai ficar próximo de você quem acredita que a transformação pode chegar. Não se espante, falta 60 e poucos dias para o ano de 2023 terminar. Talvez começou com 200 amigos, mas Deus está dizendo: se terminar com 10 amigos, é permissão minha para o milagre acontecer, para a minha glória descer sobre a tua vida. Não chore, não se espante quando alguém se afastar de você. É permissão de Deus, é Deus dizendo: para o milagre acontecer, eu tenho que tirar, arrancar quem não agrega sobre a tua trajetória. Eita, eu sinto a presença de Deus nessa manhã. Portas fechadas, cuidado de Deus. Jesus fez uma limpeza, Jesus deixou a casa limpa, e a Bíblia diz que Jesus vai aonde a menina estava e diz: Talita cumi, levanta-te, menina. A menina se levantou
sentou e comeu. E existem portas fechadas que Ele fez para nos erguer, irmãos. E eu já vi muita gente que as portas se abriram e se esqueceram de Deus. Se afastaram, se esfriaram. Aquele fervor que tinha, já não tem mais. E se for preciso, irmãos, se for preciso, Deus fecha a porta para que muitos crentes voltem a ter comunhão como tinha antes. Mas Ele não perde você. Deus, Ele não perde você. Então a Bíblia ela é repleta de cuidados. Às vezes Deus fecha a porta para ter adoração, para ter louvor, para ter oração. Atos 16, capítulo 24, capítulo 16, versículo 24 em diante. A Bíblia diz que após Paulo, Lucas fazerem um milagre, uma libertação na vida de uma moça, as pessoas em Filipos olharam para ele e disseram: o costume deles é diferente do nosso. Levaram para a presença dos magistrados, pegaram Paulo, pegaram Silas e vão prender em uma masmorra, em uma cisterna, em uma prisão. E a Bíblia diz que eles eram vigiados por guardas. A porta da prisão foi fechada, mas a Bíblia diz que dentro da cela, perto da meia-noite, versículo 25 do capítulo 16, eles começaram a orar, eles começaram a cantar, e a Bíblia diz que houve um terremoto, e havendo terremoto, a prisão, ela foi sacudida, ela foi abalada, as grades, os cadeados, as correntes que prendiam, foram desbaratadas, destruídas. Com portas fechadas, cantaram. Com portas fechadas, oraram. E é nas portas fechadas que a gente surpreende, não a Deus, porque Deus nos conhece. É nas portas fechadas que a gente deixa o inferno batendo cabeça, que a gente deixa os demônios batendo cabeça, que a gente deixa o diabo sem entender como é que ele ainda canta, como é que ela ainda canta, como é que ele ainda ora, como é que ele e ela ainda dobram os joelhos, se as portas estão fechadas. É porque a gente sabe que com porta fechada ou portas abertas, Deus é sobre as nossas vidas. Mas é nas portas fechadas que Deus ele surpreende ainda mais a vida das pessoas que não acreditam em nós. E nessa manhã, nessas portas fechadas, você vai cantar. Nessa manhã, nas portas fechadas, você ainda vai orar. E em meio ao teu louvor, e em meio à tua oração, Deus vai surpreender. Deixa eu repetir. Nessas portas fechadas, enquanto você canta, enquanto você ora, Deus vai surpreender. Nessas portas fechadas vai haver libertação. Nessas portas fechadas vai haver salvação. Nessas portas fechadas vai haver providência de Deus. Nessas portas fechadas vai haver o agir de Deus. Nessas portas fechadas, enquanto muitos pensam que nós não temos mais força para cantar, nem para orar, nós vamos surpreender. Como assim, André? Vamos orar, vamos cantar. E enquanto a gente ora com as portas fechadas, enquanto a gente canta com as portas fechadas, os céus vão se abrir, as cadeias vão se abrir, as correntes vão se quebrar e Deus vai agir no nosso meio. Então nessa manhã, pelo poder da palavra, receba a terceira palavra profética. É nessa luta, é nessa tribulação, é nessa angústia, é nessa tempestade que você está passando, é nessa enfermidade que você está enfrentando, é nessa porta fechada que você
você está enfrentando, que Deus está dizendo: se você cantar, eu opero. Se você orar, eu opero. Se você me adorar, eu me levantarei, sacudirei a terra, só para dar vitória. Oh glória! Oh glória! Bendito seja o nome santo de Jesus. Tem vitória chegando, tem milagre chegando. 31 de outubro de 2023, 11h15 da manhã. Eu sou usado pelo Espírito para dizer a alguém: as correntes vão cair em meio a essas portas fechadas, e Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar, porque você ainda tem força para cantar. Paulo foi chicoteado, Silas foram maltratados, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, próximo do novo amanhecer, de um novo dia, eles cantavam, aleluia. Quando ninguém pensava que não iria sair mais nada, eles abriram a boca, oravam, cantavam, e quando eles fizeram isso, Deus agiu. Olhe para mim, a quarta palavra: Deus vai surpreender a sua vida, Deus vai surpreender a sua casa, Deus vai surpreender na vida dos seus. Deus vai fazer coisas grandes, o que o homem não pode fazer, mas o teu louvor, a tua oração vai fazer com que Deus se levante do seu trono para operar o milagre. Portas fechadas é lugar de milagre. Deixa eu encerrar. Portas fechadas é lugar de vida. E você prestou atenção que existem portas que Deus abre nas nossas vidas, que a vida que nós tínhamos com Deus já não temos mais. E é necessário que muitas das vezes o Senhor feche porta. E não se espante com a profecia que eu vou profetizar agora. Deus vai fechar portas para voltar a ter vida dentro da tua casa. Vou dizer a segunda vez: Deus vai fechar portas para voltar a ter vida dentro da tua casa. Vou dizer a terceira vez: Deus vai fechar portas para voltar a ter vida dentro da tua casa. André, você tem que profetizar bênção. Estou profetizando bênção. Eu estou profetizando o agir de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você prestou atenção que quando essa porta se abriu, seu casamento nunca mais foi o mesmo? Você prestou atenção que essa porta que Deus abriu, nunca mais o teu filho foi o mesmo, a tua filha foi a mesma? Você prestou atenção que quando essa porta se abriu, a tua casa nunca mais foi a mesma? Não tem mais tempo de vir para o culto, não tem mais tempo de fazer a obra, não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de louvar no departamento, não tem mais tempo de ir para a igreja. E Deus está dizendo: essa porta não é de Deus. A porta que eu abro é porta para ter comunhão, a porta que eu abro é para ter vida. Deus está dizendo nessa manhã: vou fechar a porta momentaneamente para voltar a ter vida dentro da tua casa. Vou fechar a porta para voltar a ter paz dentro da tua casa. Vou fechar a porta para voltar a ter louvor dentro da tua casa. Vou fechar a porta para voltar a ter oração da tua casa. Quando estiver do jeito que eu quero, eu darei o pão necessário para que você possa sobreviver e fazer a minha obra. Livro de Provérbios, ele disse: não me dê muito para que eu não venha me esquecer de ti, não me dê pouco para que eu não venha passar necessidade, mas me dai o pão necessário para que eu venha sobreviver. O que Deus quer, André, é que você tenha vida, é que na sua casa tenha vida, é que o teu casamento tenha vida, é que os seus filhos tenham vida, é que o teu ministério tenha vida. André, prova na Bíblia que quando alguém fechou a porta, houve vida. Eliseu entra na casa de uma mulher. O filho da mulher estava como? Morto. Eliseu entra no quarto que foi feito para ele. O quarto fala de comunhão. Fechou a porta.
E muitas das vezes, as portas têm que ser fechadas para voltarmos a ter comunhão com Deus. A porta foi fechada. Daniel ora a Deus. Um menino ressuscita. E eu profetizo ressurreição na casa de crente. Teus filhos vão voltar a ter comunhão com Deus. Grava essa hora, grava essa mensagem, grava esse culto, irmãos. Os teus filhos vão voltar a ter comunhão com Deus. Os teus filhos vão voltar a andar com você para a igreja. Os teus filhos vão voltar a cantar no departamento. Os teus filhos vão voltar a ser cheios da presença de Deus. Nessa manhã Deus está dizendo: fechei a porta para que você veja o meu cuidado sobre a tua vida. Fechei a porta, mas não vai faltar farinha. Fechei a porta, mas não vai faltar o azeite. Fechei a porta, mas não vai faltar o dinheiro para pagar a luz. Fechei a porta, mas não vai faltar o dinheiro para pagar o gás. Fechei a porta, não vai faltar dinheiro para comprar a veste nova que você quer. Fechei a porta, mas não vai faltar dinheiro para comprar a sandália, o sapato que você quer. Irmãos, Deus está dizendo: nessa porta fechada, você vai ver o meu cuidado. Ainda que a porta estivesse aberta, você não viu o cuidado de Deus, mas Deus está dizendo: nessa porta fechada, você vai ver o meu cuidado de uma forma toda especial. Deus está dizendo: eu sou Deus de surpresa, eu sou Deus de providência, eu sou Deus que age, eu sou Deus que opero. Versículo 16 do capítulo 7 de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor fechou a porta por fora. E quando fala fechar a porta por fora, ele estava mostrando um cuidado de Deus. Porque se fosse fechada por dentro, com certeza Noé queria abrir a porta. Mas Deus fechou por fora, para mostrar o cuidado dele sobre a vida de Noé. E tem portas que Deus fecha, irmão, que ninguém pode abrir. Ezequiel 44, verso 2. Eu fechei a porta. Eu fechei a porta. E eu quero saber onde está você, que quer relatar ou reatar a sua comunhão com Deus. Cadê você que se afastou dos caminhos do Senhor? Cadê você que ouviu essa mensagem? Que ouviu a mensagem pregada pelo nosso amigo diácono Anderson Góes? Que ouviu a mensagem que foi pregada pela minha pessoa, sendo guiado pelo Espírito Santo para lhe dizer: você, nessas portas que se fecharam, vai ter o meu cuidado. E eu, nessa manhã, sou guiado pelo Espírito de Deus para convidar a você: reate a sua comunhão com Deus. Reate a sua união com Deus.